Vamos falar de um rei, do qual já falámos este ano aqui do canal, da sua rainha, mas neste livro o mais importante é ele, não é ela. Confusos? Não estejam. Vão ver que vão perceber. Olá, eu hoje estou aqui para vos falar de Dom Pedro V, o bem-amado da Isabel Machado. A Isabel Machado é uma escritora que eu sigo já há algum tempo, gosto muito da forma como ela escreve os seus romances históricos, gosto muito da forma como ela nos ensina sobre a história. E o Dom Pedro V é um rei que eu fiquei com a sensação que nós precisávamos de conhecer. Eu acho que a história tem estes momentos inglórios, tem estes problemas dramáticos, que é... Nós centramos-nos em algumas figuras por motivos distintos e é sobre esses reis que se vai escrevendo e são esses reis que vão sendo falados. Estou a pensar no Dom Afonso Henriques por ser o primeiro rei, estou a falar do Dom Dinis por ter sido responsável por mandar plantar o Pinhal de Leiria, estou a pensar no Dom João I e depois conjuntamente com Dona Filipa por causa de serem os pais, não só por causa de Dom João I ser o primeiro rei da segunda dinastia, mas também por nos ter dado a inclita geração, muito culpa do Camões. Estou a pensar, por motivos mais dramáticos, em Dom Carlos, por causa do regicídio. E, na verdade, o Dom Pedro V era um rei que não era muito falado na história, ou pelo menos eu não tinha ouvido falar muito, e que a Isabel Machado aqui dá-nos a dimensão plena de quão amado foi este rei. E foi amado pelo povo português, foi amado por nós, ou pelos nossos antecessores, de uma forma muito natural. Eu acho que ele também vai ser penalizado na história pelo facto de ter governado pouco tempo e por ter sido filho de uma rainha que teve a sua marca na nossa história, Dona Maria II, e as rainhas também é importante falar delas, porque também não são assim tantas quanto isso, são duas, e portanto são importantes falar, mas este rei e a Isabel Machado deixa isso muito bem vincado neste seu livro, é de uma inteligência, de uma cultura, de uma sensibilidade que merece que ele seja o bem-amado e que merece este renascimento, diria eu, que o século XXI lhe está a dar e que é muito legítimo, apesar de ele ter governado pouco tempo. Porquê? Porque eu acho que ele tinha um sentido de entrega à governação que se calhar, enfim, seria bom que no presente alguns dos nossos governantes tivessem, porque ele tinha uma ideia da sua obrigação enquanto governante muito moderna para a época. Ele era um rei muito culto, como eu digo, ele era um rei muito corajoso, eu diria quase que ele era um rei muito moderno, muito visionário, e isso faz com que, apesar do pouco tempo que durou o seu reinado, ele se tenha imposto e se tenha mostrado a quem de alguma forma achava que ele, por ser jovem, relativamente jovem, poderia ser passível de ser, como é que se diz, manipulado, ser manipulado, acho que é a palavra certa. E, portanto, o Dom Pedro V não faz isso. O Dom Pedro V afirma-se enquanto um rei com ideias para o país, afirma-se enquanto um rei corajoso, afirma-se enquanto um rei de alguma forma solitário, mas um rei que acaba por
seguir os seus princípios, seguir os seus ideais e seguir a sua modernidade para a época. Muito fruto daquilo que ele estava convictamente empenhado em trazer para o país. E estamos a falar de um sentimento de justiça, estamos a falar de um sentimento de saúde, e isso era importante na época. Estamos a falar de um sentimento de educação que foi talvez a parte que a mim me tocou mais, foi esta ideia já de uma educação para todos, que depois acaba por morrer com ele. Ele vai reinar entre, e deixem-me olhar para a cábula, 1853 e 1861, como veem, não chega a 10 anos, portanto ele vai governar muito pouco, mas vai deixar a sua marca exatamente, eu acho, e perante aquilo que a Isabel Machado nos dá neste livro, vai deixar a sua marca também pelas suas convicções. Depois temos presente neste livro o amor de Dom Pedro e Estefânia. Pedro e Estefânia acaba por ser uma história de amor linda. Pedro e Estefânia acaba por ser uma dupla que acaba por funcionar independentemente das relações ou não relações que eles tenham tido mais íntimas. A verdade é que Pedro e a Isabel Machado também mostra isso muito bem neste seu livro. Pedro amou Estefânia como um homem ama uma mulher em toda a sua plenitude. E isso faz com que este amor também tenha criado em Pedro a vontade de juntar as suas convicções e as suas ideias para o país àquelas que Estefânia trouxe, o que levou depois à construção do Hospital Dona Estefânia, que já não foi, que foi um projeto idealizado por Estefânia, mas que foi concretizado por Dom Pedro. No fundo, Dom Pedro foi um homem que amou profundamente, um homem que foi profundamente amado, mas que acaba por ser um solitário. Dom Pedro foi um homem um homem tão solitário que acaba por se subjugar ao pai, foi talvez a única pessoa a quem ele se subjugou profundamente, e acaba por ter uma carência que não seria expectável para um rei tão amado, quer por Estefânia, quer pelo seu povo. Mas a verdade é que eu acho que Pedro nunca se conseguiu libertar disso, e a ideia com que eu fiquei dele foi dessa solidão, dessa tristeza quase melancólica que ele apresenta, apesar de, em alguns aspectos, ter um sentido de humor, ou pelo menos a Isabel Machado deixando de ver isso, um sentido de humor muito próprio. A verdade é que Dom Pedro acaba por ter essa dualidade em si mesmo e acaba por, Isabel Machado mostra-nos isso neste livro, acaba por ter junto de Estefânia os meses, talvez os meses, eu acho que eles não tiveram um ano sequer casados. Estefânia morre também prematuramente, e esses meses foram talvez os meses mais felizes que Dom Pedro viveu em toda a sua vida, e portanto é quase nefasto pensar que este rei acaba por não ter a possibilidade de expressar a sua, de viver esta felicidade ampla por causa da morte do amor da sua vida. Claro que está subjacente a tudo isto a pesquisa brilhante e profunda que a Isabel Machado fez para este seu livro. Eu já estou, a mim não me surpreende, porque eu sei que a Isabel faz para todos os seus livros uma pesquisa brutal, e os elementos que ela nos deixa das personagens secundárias, mas que têm um papel principal na história, não sei se me faço entender, acaba por notar-se que houve também, acaba-se por notar que essa investigação existiu, e que há um conjunto de elementos que ela não fez para não adensar o texto, para que a leitura fosse fluida como é, mas que está subjacente a essa mesma leitura. E nós percebemos que há um conhecimento profundo
da época, dos protagonistas da época, até porque acompanhamos Dom Pedro desde a adolescência, portanto acompanhamos todo esse seu percurso que nos dá um período da história de Portugal que está muito bem retratado e, na minha opinião, fielmente retratado neste livro da Isabel Machado. Dom Pedro V foi, na verdade, um rei maior que nós não sabemos. Portanto, foi ele que concretizou o sonho de Estefânia do Hospital Pediátrico Rainha Dona Estefânia, a quem ele deu o nome da sua paixão. Foi também responsável pelo Observatório Astronómico de Lisboa. Foi alguém que foi muito próximo de reis europeus, nomeadamente a Rainha Vitória e o seu marido, e que lhe deu uma dimensão do que era os países europeus e Portugal, nomeadamente no que a cultura dizia respeito, nomeadamente do que dizia respeito ao desenvolvimento do país face ao nosso. É um livro muito interessante, é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que nos mostra um rei que às vezes é pouco falado, muito moderno, muito empenhado nas suas funções, um homem muito atento ao seu tempo, um homem muito convicto daquilo em que acreditava e ao mesmo tempo angustiado por aquilo que não conseguia mudar num país que, pelos vistos, teve sempre dificuldade em alterar os seus preceitos e em mudar aquilo que estava instituído. É um livro que se lê muito bem, não se assustem com o tamanho do livro. O livro é muito grande, mas não, como estão a ver, mas não se assustem com o tamanho do livro, porque na realidade o discurso e a escrita da Isabel Machado fazem com que a leitura seja fluida, a leitura seja feita de uma forma natural, de uma forma que nos leva por esta época, por estas cortes, por estes protagonistas, sem sequer pensarmos que é um livro de história, mas pensarmos que é uma história muito bem contada da nossa história. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Dom Pedro V, o bem amado. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.